Santo. Amém, amém. Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, você que chegou depois, eu não pude falar, não pude dar boa noite quando começou o culto, faço isso agora. Uma boa noite, seja bem-vindo. Vamos juntos agora meditar na palavra do Senhor, ouvir a sua voz. De verdade, ouvir a voz de Deus, não a voz dos homens. Apesar do fato de que Deus usa homens e as suas vidas, suas experiências, aquilo que Ele mesmo, o Senhor, construiu nos homens, Ele usa para que a sua palavra seja ministrada e pregada. Mas o nosso desejo é ouvir o que o Espírito fala através da voz dos homens. E quem sabe, para além da voz dos homens, aquilo que Ele vai falar de forma muito particular na tua vida. Essa é a minha expectativa e eu quero te convidar a iniciar esse momento de meditação na palavra com essa mesma expectativa. Aleluia, aleluia. Deixa eu projetar aqui o nosso texto. O texto da gente hoje, como eu falei, é o Salmo de número 59, mas eu quero só ler novamente um trecho para iniciar esse momento. Eu quero ler novamente os Salmos, os versos 16 e 17, que diz: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Deixe já agora o Espírito falar a tua vida, meu irmão. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Aleluia, aleluia. Eu e Ana aqui em casa, começamos essa semana algo que nos fez muito bem. A gente tem experimentado um novo momento de devocionalidade juntos, que é todo dia de manhã, antes de começarmos nossas atividades, eu aqui no trabalho, ela nos estudos, a gente toma um café junto e a gente ora de olhos abertos. Mas não somente isso, a gente ora crendo e imaginando Jesus sentado na cabeceira da mesa. A gente deu esse momento o nome de Café com Jesus. E na nossa imaginação, enquanto nós oramos, na verdade nós não oramos, nós conversamos com Jesus, Ele sentado à mesa. Na minha cabeça imagino o café quentinho na frente dele, e Ele olhando com aquele olhar terno e misericordioso para a gente, enquanto a gente vai falando sobre as nossas vidas. E como eu falei, a gente ora com os olhos abertos, a gente olha o céu, a gente olha as árvores ao redor, a gente ouve os pássaros. E todo esse momento tem tornado esse tempo rico, porque a gente começa com os nossos pedidos e durante a oração, com Jesus à mesa e a criação como testemunha, os pedidos vão se transformando em gratidão por tudo isso que Ele tem feito e tem nos dado. E na minha mente Jesus vai sorrindo quando isso acontece, quando os pedidos vão se transformando em gratidão pelo que a gente já tem. Eu fico imaginando, e eu gosto de imaginar, você sabe disso, que enquanto a gente vai conversando com Ele, colocando os nossos pedidos, Ele vai ouvindo atentamente. Imagino Ele falando com a gente, não com resposta, mas com perguntas que remetem à palavra. Nosso coração vai sendo transformado e naquele momento que a gratidão surge, que os pedidos se transformam em gratidão, é como se Jesus sorrisse. E na minha mente eu penso que a gente chegou no ponto onde Ele gostaria que a gente estivesse, tendo gratidão. E tem sido um momento muito especial, de verdade. Essa semana mudou as nossas semanas. A gente às vezes chegava na manhã preocupado com algum problema do dia anterior, que a gente tivesse que resolver alguma coisa, que talvez até trouxesse um pouco de ansiedade. E ao terminar esse café com Jesus, a gente estava diferente. O problema ainda estava lá. A gente ainda teria que fazer alguma coisa, provavelmente, durante os dias, mas a gente é que mudou. O problema estava lá, a gente é que mudou. E tem sido muito especial. Eu queria já nessa introdução, a título de introdução dessa mensagem, te convidar a praticar isso. A pelo menos tentar.
sentar com Jesus para o café. Deixar a tua imaginação vê-lo, a mesa, a cabeceira contigo e conversar com ele. Orar em forma de conversa. Às vezes a gente ali, nesse momento, eu começo orando, falo alguma coisa, a Ana entra no meio e fala alguma coisa. É uma conversa, a gente desenvolveu uma conversa. Mas esse momento que temos vivido, que nós todos temos vivido, ele tem sido duro. E ainda que esse café esteja fazendo toda a diferença para a gente, ainda assim a gente sabe que os desafios são muito grandes. Não somente os nossos, mas certamente os desafios de cada um de vocês que estão aí comigo agora nesse momento. Você sabe, eu não preciso expor. Talvez até você saiba muito melhor do que eu os seus desafios. Alguns eu sei por saber, por conversar, por ouvir, mas outros eu não sei. E eu queria te perguntar, já a título de introdução dessa mensagem, o que tem tirado teu sono em alguns momentos? O que tem feito os seus dias mais difíceis? Quais são os teus desafios, meu irmão, minha irmã? A gente está vivendo esse momento, todos vivendo a pandemia e aquilo que ela nos traz, mas as lutas são diferentes, porque nós somos diferentes. E eu queria te convidar nesse momento a pensar, enquanto nós meditamos, nos teus desafios. Porque eu creio que esse salmo pode nos ajudar. Eu creio que a experiência de Davi, que levou a compor esse salmo, pode nos ajudar a viver os nossos dias. Então eu queria pensar contigo essa noite sobre nós, Deus e os desafios. Nós, Deus e os desafios a partir desse salmo de número 59. E começo com um contexto. Muitas vezes a gente começa a leitura de um salmo já no verso 1. Mas o que a gente não sabe, muitos não sabemos, é que aquele pequeno texto introdutório, ele também faz parte do original hebraico. Aquela introdução, aquela pequena introdução faz parte do texto, porque ao compilar os salmos, aqueles que juntaram os salmos de Davi com os salmos de Corá, com os salmos de Asaf, com um salmo que não tem autoria, eles tentaram colocar na introdução do salmo qual era o contexto. Sempre que podiam, eles deixavam registrado o contexto, como esse que nós acabamos de ler e que eu quero, mais uma vez, repetir aqui com você. O contexto do Salmo 59, que diz ao mestre de canto, era um cântico. Segundo a melodia, não destruas, ou seja, era um canto. E aí diz, é um hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para matar. E aqui está, para o matar. E aqui está o contexto. Contexto esse que nos leva lá para 1 Samuel, capítulo 19, a partir do verso 8, que diz assim: tornou a haver guerra quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela. E ele se foi, fugiu e escapou. Eis o nosso contexto para aquilo que Davi escreveu como composição no Salmo de número 59. Era um momento em que Davi vinha já lutando há algum tempo com essa realidade. Na verdade, desde o início do seu chamado, desde quando Samuel foi à sua casa ungí-lo rei, Davi lutava contra esse enorme ciúme que Saul tinha daquilo que Deus fazia através da vida de Davi. Davi vivia a realidade de estar sob os altos e baixos de Saul.
Em um momento, Saul amava Davi e o tinha por perto para cantar hinos, dedilhar o seu instrumento de corda. Em outros momentos, Saul odiava Davi e tentava encravar ele com sua lança na parede, como é esse o texto que nós acabamos de ler. Assim, o contexto em que Davi compõe o Salmo de número 59 é o contexto de mais um ataque de Saul e o contexto de estar na sua casa cercado pelos guardas do rei. E já nesse início do Salmo nós temos a primeira lição. Nós, Deus e os desafios, e aqui nós vemos o outro. A primeira lição é nem sempre por nossa causa, porque nós somos comunidade, sempre há um outro, sempre há um nós. Veja o que diz o texto. Ali no verso 1 já do Salmo 59. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha. Veja o que Davi disse. Ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Veja que Davi expressa em sua oração que não havia pecado dele, que fosse a motivação para aquele momento acontecer. Voltamos a lá, 1 Samuel. Não havia culpa de minha parte, registrou ele ali no Salmo, para que aqueles homens maus tentassem lhe tirar a vida. Davi então estava sofrendo o resultado da ação de outra pessoa, de um outro que tinha desobedecido ao Senhor e que se tornava louco aos poucos por causa disso. Você pode ler de forma mais completa no capítulo 15 desse mesmo livro, do primeiro livro de Samuel, a história, mas em resumo, Deus ordenara a Saul que ele fizesse algo, que ele fosse em guerra e que nem mesmo os animais fossem poupados. Mas Saul obedece pela metade. Quando a batalha está vencida, ele mantém os animais com o intuito de sacrificar a Deus. Samuel, então, o profeta que tinha sido instrumento de Deus para ungir Saul rei, chega no lugar depois da batalha, ouve o barulho dos animais e questiona ao rei. Que barulho é esse que eu ouço? Que então responde, não, eu mantive os animais porque eu queria sacrificar a Deus, que eu queria agradecer. Então, o profeta responde, ali na 1 Samuel 15, a partir do verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, é Samuel falando para Saul, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul desobedece. E agora, Davi, o novo rei que já tinha sido ungido, enfrentava as consequências daquela desobediência de um outro sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, talvez a gente esteja se cobrando muito. Não somente nos momentos de pandemia, mas agora, muito especificamente no momento de pandemia. Sim, nós devemos sempre avaliar as nossas vidas para ver onde estamos falhando, aonde nós precisamos melhorar, aonde não estamos vivendo plenamente a palavra de Deus e os seus mandamentos que para nós são vida. Mas preste atenção nisso, nem tudo que experimentamos, nem todas as dificuldades têm a ver com as nossas ações erradas. Nem tudo o que experimentamos, nem todas as nossas dificuldades, nem todos os nossos desafios têm a ver com as nossas ações erradas, mas talvez, muitas vezes, tenham a ver com a ação do outro. Quem sabe o que você vive agora de aflição, quem sabe o seu desafio não seja o resultado de uma decisão errada de alguém da sua família, por exemplo. Alguém que deveria ter obedecido ao Senhor em algum aspecto, mas que não o fez. E agora toda a família sofre a consequência porque todos amam aquele membro. Veja que Saul não tinha intenção ruim, pelo menos não para nós.
Ele queria sacrificar a Deus, ele queria agradecer pela vitória, mas não era isso que o Senhor queria e não era isso que ele tinha lhe dito para fazer. Quem sabe a nossa luta não seja exatamente porque alguém achou que estava obedecendo, mas ao contrário, estava apenas dando vazão aos seus próprios desejos e não ao desejo do Senhor. Por favor, não me entenda errado. Sim, as nossas ações trazem consequências e nós não podemos transferir a responsabilidade daquilo que fazemos ao outro. Devemos assumir nossas responsabilidades. Mas é muito importante que saibamos que em alguns momentos sofremos as consequências das decisões que não foram nossas, porque nós vivemos em comunidade. Ninguém é uma ilha. Nós somos nós muito mais do que eu. É sempre uma relação eu e tu, do que eu somente. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Pense aí consigo mesmo se as tuas lutas atuais são consequência das decisões de alguém que agora trazem as consequências para você. Não se cobre demais. Saiba que somos nós. Não somos somente eu, mas somos nós. Mas para Davi, quando parecia ser o fim, o Senhor vem em nosso socorro, vem em seu socorro. E essa é a nossa segunda lição. Quando parece ser o fim, Deus vem ao nosso encontro. Veja o que diz a continuidade do salmo que Davi escreveu ali. Aqui, salmo de número 59. Não, deixa eu começar aqui, pelo contexto. Veja o contexto e aquilo que acontece. 1 Samuel 19, verso 11. Porém, Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então, preste atenção nisso, Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. E veja o que Davi registrou ali a partir do verso 9 do Salmo de número 59. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Quando parecia que não tinha mais jeito, Deus age. Davi estava cercado, você viu no contexto ali. Ele tinha conseguido fugir da lança de Saul, mas agora guardas do rei estavam à porta lhe cercando. E Davi provavelmente se perguntava: como eu vou fugir agora? Da lança eu consegui fugir porque o rei já está meio louco, mas agora estão aqui ao meu redor seus soldados, homens valorosos, valentes de guerra, que não vão me deixar escapar. E ao ler esse texto eu fiquei pensando assim, parece que o Senhor gosta de agir com fugas pelas janelas ou de lugares altos. Eu me lembrei imediatamente de um outro homem de Deus, muitos anos depois. Um homem que, pregando em uma cidade, foi perseguido. E eu quero ler esse texto aqui com você, lá de Atos, capítulo 9, verso 22 em diante. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Veja aqui cercando. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Veja que parece que Deus gosta de descer os seus pelo alto. Mas vamos voltar à história de Davi. Ali, naquele momento, Mical, sua esposa, toma a mesma atitude que os discípulos de Saulo naquele momento. Desce Davi pela janela que consegue fugir. Da mesma forma que Saulo, muitos anos depois, o salmista consegue escapar a partir do alto. E compõe então a sua canção dizendo: Deus é meu alto refúgio. Aleluia! Quando tudo parece ter chegado ao fim, quando não parece haver mais solução, quando nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, quando chegamos ao nosso limite,
quando estamos encostados, acossados na janela ou no alto de uma muralha, sem esperanças, o Senhor vem ao nosso encontro e Ele transforma o alto. O alto que parece o nosso fim, algo que está fora da nossa capacidade, Deus torna a salvação. O alto que parece ser o fim para nós, o precipício, se torna alto refúgio, que é Deus. Será que você não está passando agora exatamente essa situação? Tendo tentado de tudo, feito de tudo, falado de tudo, se sente agora no fim da sua capacidade e acossado no alto, desse lugar que parece o fim. Você pensa, não tem mais jeito, eu vou cair e morrer. Eu não tenho como solucionar isso aqui. Mas preste atenção, meu irmão, minha irmã. Vamos aprender com a experiência de Davi. Deus está no alto conosco. Deus está no alto contigo. Na verdade, Davi transforma aquele alto que era perigoso no refúgio e diz que Deus é o meu alto refúgio. Ele transforma o que parece ser o fim em começo. Aleluia! Deus transforma o nosso fim no seu começo. Quando nós chegamos ao nosso limite, quando abrimos mão do controle, quando não temos mais o que fazer, nenhuma decisão a tomar, onde tudo parece ser uma impossibilidade, então é aí que Deus age. Quando eu abro mão do controle, Deus transforma a minha realidade. Quando eu abro mão do controle, Deus transforma a minha realidade. Pare um pouco nesse momento difícil e sinta o Espírito de Deus lhe abraçando. Ouça a sua voz, a sua doce voz, em seu ouvido dizendo: filho, siga em paz, fique em paz. Filha, estou aqui, estamos juntos. Ouça a sua palavra que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ouça o que o Espírito lhe diz, meu irmão, minha irmã, essa noite. Aquilo que parece ser o precipício é o alto refúgio que é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia! Deus está agora mesmo transformando a situação. Aquilo que parece o fim é o início para Ele. O alto que te dá medo não é maior que Ele. O seu alto refúgio. Creia na palavra e na experiência do salmista registrada na Bíblia. Mas então, você talvez esteja se perguntando: entendi, Eduardo. Vários dos nossos problemas têm a ver com o outro. Deus vem ao meu socorro quando eu acho que está tudo, que eu cheguei ao meu limite, mas há alguma coisa que eu tenha a fazer? Qual é a minha parte? Lembra do título dessa mensagem? Nós, Deus e os desafios. Não é somente o outro, Deus e os meus desafios, não. Nós, Deus e os desafios. Qual é a minha parte? E eu gosto muito de ler a Bíblia procurando ver os verbos nos textos. Acho que eles me ajudam a entender o que cada personagem da história está realizando e, com isso, entender o que eu devo fazer. Qual é a minha parte? Qual a nossa parte quando estamos cercados, quando tudo que nós fizemos parece não ter dado resultado? E o Salmo 59 tem muitos verbos. Alguns vão tratar daquilo que os inimigos estão fazendo ou que fizeram contra o salmista. Outros vão tratar daquilo que o salmista pede que Deus realize. Mas são os verbos que Davi usa para falar sobre si que me interessam. E em todo esse salmo, meu irmão, minha irmã, só há 2 verbos que Davi usa para si mesmo. Na verdade, são 3, mas 2 podem se resumir em um apenas. E eu quero lê-los com você. O primeiro está aqui no verso 9. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. E o segundo está aqui, nos versos 16 em diante. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Aleluia.
Davi tinha aprendido com aquela experiência. Experiência que espero ensine a gente essa noite. Ele tinha chegado ao seu limite, mas Deus tinha lhe salvado. Davi aprendeu que na maior parte do tempo ele não tem o que fazer de si mesmo, a não ser seguir a vontade do Senhor. Davi então aprendeu a esperar no Senhor. A esperar na certeza de que o Senhor viria ao seu encontro. E assim a sua espera, no futuro, o levaria a cantar louvores. Aleluia, aleluia. A gente corre de um lado para o outro, realizando diversas coisas. Somos chamados a fazer diversas coisas nos diversos papéis que nós desempenhamos na sociedade. Como pai, padrasto, como filho, como esposo, irmão, genro, sogro, sobrinho, tio, pastor, analista de sistemas. Em cada papel que eu desempenho na sociedade, eu sou chamado a fazer algumas coisas, a realizar algumas ações. E assim como é assim que funcionamos como humanidade. Nós somos vocacionados e colocados em certos lugares onde Deus nos põe para que nós façamos algo em prol do seu reino, em todos esses papéis. Assim como você, em todos os seus papéis. Mas o nosso erro é querer fazer tudo isso com a nossa própria capacidade e sabedoria, com os nossos próprios talentos, com as nossas próprias forças. Sim, nós temos que realizar diversas coisas, não podemos ficar parados esperando que os outros façam a nossa parte, façam aquilo que nós fomos chamados a fazer. Mas quando nós tentamos fazer isso com a nossa própria força, é quando chegamos às janelas e aos precipícios. Ou, como foi no caso de Davi nesse salmo, muitas vezes não é o que nós fazemos, mas é o que os outros fazem. E o que Davi aprendeu? Qual a sabedoria para as nossas ações que podemos tirar daqui? Esperar, confiar, saber que Deus está agindo mesmo quando parece que tudo que está nos acontecendo é o pior que poderia nos acontecer. Que o que está nos acontecendo não nos aproxima da solução, mas pelo contrário, nos afasta cada vez mais dela, nos empurrando para o precipício. Esperar e confiar, mesmo nesse momento. Davi devia estar se debatendo com esse pensamento em sua casa, pensando em como resolver mais aquela situação que estava envolvido, mas ele não via como. O tempo passava, a noite ia passando, pela manhã o rei viria e ele não encontrava solução. Quando então sua esposa vem com a solução, descer com ele pela janela. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre vai nos dar uma saída. Deus vai sempre mandar alguém para nos socorrer, seja uma pessoa, seja um anjo, seja Ele mesmo falando ao nosso coração e à nossa mente. Davi aprendeu naquela noite a esperar no Senhor a solução, porque ele aprendeu mais uma vez que a sua solução viria do alto refúgio, que é Deus. E mais, Davi não aprendeu somente a esperar e confiar. Davi aprendeu que sempre depois da crise ele poderia louvar. Na verdade, o que Davi aprendeu é que ele poderia louvar durante a crise e depois dela. Sempre haveria oportunidade para cantar. Aleluia. Que eu e você então, meu irmão, minha irmã, possamos aprender com Davi essa noite, essa realidade. Preste atenção nisso. Que você e eu possamos aprender a esperar no Senhor sempre, em todo tempo, em toda situação. Isso não quer dizer que nós devemos ser infiéis ao nosso chamado, àquilo que Deus nos vocacionou como pai, filho, mãe, esposa, filhos. Ele nos chama a fazer coisas, não devemos ser levianos, preguiçosos ou descuidados, mas devemos fazer tudo com esse sentimento de espera no Senhor, com essa paz que Ele nos dá, de que é Ele quem trabalha por nós, e que nesse exato momento, agora mesmo, na sua vida, Ele está tornando nova todas as coisas. Nesse momento que talvez você pense que tenha chegado ao fim, Ele virá ao seu socorro e vai transformar tudo para te salvar e te livrar. Que nosso coração tenha em todo o tempo essa certeza e também um cântico de louvor ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que possamos viver os desafios com Deus. Saber que sempre há um nós
mas que Deus está em todo tempo conosco. Quero concluir então, meu irmão, minha irmã, te perguntando novamente quais são os teus desafios nesse momento. O que tem tirado o teu sono? Em primeiro lugar, saiba que nem tudo que te acontece é resultado daquilo que você fez. Nós vivemos em sociedade, em comunidade. E pode ser que o que você enfrenta agora é resultado da ação de um outro. Então, não se cobre em demasia. Que a gente possa aprender também que quando parece que é o fim, é aí que Deus está chegando. Aquilo que parece ser o fim é o começo para Deus. Não pense que você está no precipício, você está se preparando para decolar com o Pai. Do alto, Ele se tornará o teu alto refúgio e te salvará de todas as coisas, porque Ele disse que o faria e Ele é fiel às suas promessas. Finalmente, aprenda a esperar nele sempre, descansar sempre nele, com a certeza absoluta de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã com um cântico de louvor ao nosso Deus. Que eu e você possamos então viver essa realidade daquilo que Davi aprendeu e que deixou registrado como cântico a nos ensinar essa noite. Que possamos então aprender a viver os desafios sabendo que sempre há um nós, mas que sempre há Deus. Deus no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar?